E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à playlist Matemática do Zero ao Gênio e hoje nós estudaremos o princípio de contagem, a introdução para estudarmos a análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática que vai se encarregar de contar os eventos, ou seja, de analisar a quantidade de vezes que um evento pode ocorrer e a forma que ele vai ocorrer. Aí você deve estar se perguntando assim, professor, isso não é probabilidade? Não, cuidado. Probabilidade vai analisar a possibilidade de um evento ocorrer. Ou seja, qual a porcentagem de um determinado evento ocorrer em determinadas condições. Então podemos dizer o seguinte, que aprender análise combinatória e o princípio de contagem são de fundamental importância para que possamos estudar probabilidade. E aí, prontos para aprender mais sobre matemática? Então bora para a aula de hoje. Vem comigo. Nas aulas passadas do nosso curso Matemática do Zero ao Gênio, nós estudamos o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e aplicamos esses conceitos em regra de 3 simples e regra de 3 composto. Para mais informações sobre esses conteúdos, é só você acessar nossa playlist Matemática do Zero ao Gênio. No final dessa aula tem um link, é só clicar e conferir. Na aula de hoje nós vamos estudar o princípio de contagem, a introdução para a análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática que vai se encarregar em contar os eventos e determinar qual a quantidade e a forma que esses eventos podem ocorrer. É importante entender a análise combinatória para estudarmos probabilidade. Afinal de contas, probabilidade vai determinar as chances desses determinados eventos ocorrerem. Então, a análise combinatória e a probabilidade estão interligadas. Então, vamos à introdução da análise combinatória estudando o princípio de contagem. E o que seria esse princípio de contagem? Bom, princípio de contagem é técnicas de contagem sem precisar contar. Como assim, professor? Veja bem, supondo que eu pedisse para você quantos números pares existem entre o número 10 e o número 20. Bom, dessa forma é fácil. Você sabe que entre 10 e 20 tem 11 números, começando do 10, que é do 0, e terminando em 20, que também é 0. Ou seja, se tem 11 números e começou no 0 e terminou no 0, fica fácil de saber que vai haver mais números pares do que números ímpares. Espera aí, se eu pegasse 10 e dividir por 2, eu já sei que tem 5 números pares e 5 números ímpares. Mas como começou em um número par, que foi o 10, e terminou em um número também par, que foi o 20, eu sei que vai ter um número par a mais. Então serão 6 números pares e 5 números ímpares. Nesse exemplo foi bem tranquilo descobrir. Por quê? Porque foi fácil de contar. Nós teríamos aí poucos números. Imagine agora se eu pedisse para você determinar o número de placas com 3 letras e 4 números, usando o nosso alfabeto e o nosso sistema de numeração decimal. Bom, a situação agora ia ficar bem mais complicada, pois nosso alfabeto possui 26 letras que poderiam se repetir em 3 lugares diferentes. Afinal, as placas possuem 3 letras. E nosso sistema de numeração tem 10 dígitos, de 0 a 9, que poderiam se repetir em 4 espaços. E você deve estar pensando aí, professor, o senhor falou que princípio de contagem é uma técnica utilizada para contar sem precisar contar. Veja bem, vamos ver esse exemplo bem simples aqui. Suponha que você tenha 4 camisas e 3 shorts. De quantas maneiras diferentes você pode se vestir utilizando essas 7 peças de roupa? Então vamos supor que esses círculos representam as camisas. Então nós temos 4 camisas e 3 shorts. Eu vou representar os shorts por quadradinhos. 1, 2, 3. Perceba que toda vez que você escolher uma determinada camisa, você vai poder combinar com 3 shorts. Então para cada camisa 3 shorts, ficou fácil agora. Se você tem 4 camisas, é só fazer 4 vezes 3. Então você vai ter 12 combinações diferentes. E perceba aí, nós usamos uma técnica para contar sem precisar contar. Afinal de contas, você não teve que olhar, se ele escolhesse essa camisa 2, então ela tem que combinar mais 3 vezes, e aí dá 6. E se escolhesse a camisa 3, aí tem que combinar mais 3 vezes com 3 shorts diferentes, aí mais 3, daria 9. E de novo, se escolhesse a camisa 4, teria que combinar mais 3 vezes, e aí daria 12. Então você utilizou uma técnica de contagem sem precisar contar. Afinal de contas, foi só o produto de 4 vezes 3. E se por acaso você tivesse 2 pares de tênis e quisesse combinar também, vou representar aqui os tênis por triângulo, não era necessário agora você fazer a combinação. Para cada short vai ter que ser combinado com 2 pares de tênis e aí de novo. Não, é só você multiplicar aqui por 2. Então se nós incluíssemos aí 2 pares de tênis, a quantidade de combinações era só multiplicar por 2 e aí daria 24. Esse é o princípio de contagem, facilitando a nossa vida aí. Vou apagar o quadro para a gente analisar mais aplicações do princípio de contagem. O exemplo é o seguinte, quantos são os resultados possíveis para o lançamento de uma moeda 3 vezes? Bom, nós sabemos que uma moeda só possui 2 faces, uma é cara e outra é coroa.
eu vou representar aqui K para cara e C para coroa. Essa daí seria na primeira vez que a gente arremessasse a moeda. Então, na primeira vez que eu arremessasse a moeda, nós teríamos aí duas chances. Ou seria cara ou seria coroa. Duas possibilidades. Quando nós arremessássemos pela segunda vez, nós teríamos o seguinte resultado. Essa moeda que deu cara, lançada pela segunda vez, ela poderia de novo dar cara ou coroa. E essa moeda que deu coroa, também lançada pela segunda vez, poderia dar cara ou coroa. Afinal de contas, o primeiro evento não vai interferir no segundo. Então, a mesma moeda pode tanto dar cara quanto coroa quando ela for lançada novamente. E agora perceba que se você lançar pela terceira vez, não vai mudar nada. A chance é dar cara ou coroa. Quer dizer, que essa moeda aqui que deu cara, ela pode de novo dar cara, como também ela pode dar coroa. Essa moeda aqui que deu coroa, ela pode tanto dar cara, como também dar coroa. E essa moeda que deu cara aqui, pode ser cara, ou pode ser também coroa. E essa que deu coroa, pode ser cara ou coroa. E essa é a terceira vez que nós arremessamos a moeda. Agora vamos notar todas as possibilidades. Ó, nas 3 vezes que eu lançar, pode dar as 3 vezes cara? Pode sim, então pode ficar cara, cara e cara. Mas também pode ficar cara, cara e coroa. Então vou marcar aqui a segunda possibilidade. Cara, cara e coroa. E a terceira possibilidade é que dê cara, coroa e cara. Então vai ficar cara, coroa e cara. E a quarta possibilidade é cara, coroa e coroa. Então vai ficar cara, coroa e coroa. E a quinta possibilidade, agora a gente está analisando quando na primeira jogada deu coroa. Pode ser coroa, cara e cara. Então vamos lá anotar. Coroa, cara e cara. E a sexta possibilidade, coroa, cara e coroa. Então vamos anotar aqui, ó. Coroa, cara e coroa. E a sétima possibilidade, coroa, coroa e cara. Vai ficar aqui, coroa, coroa e cara. E a oitava possibilidade, coroa, coroa e coroa. Então vamos lá anotar. Coroa, coroa e coroa. Então, quantos são os resultados quando jogarmos uma moeda 3 vezes? Se a gente contar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dessa maneira que nós utilizamos aí no quadro, nós não só descobrimos a quantidade de resultados, como também nós descobrimos quais são os resultados. Mas veja, isso não é importante para análise combinatória. Eu escrevi dessa maneira para você entender que os resultados não são importantes, é apenas a quantidade de resultados. Se falássemos das possibilidades de dar cara, 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 aí já é o objetivo da probabilidade. Perceba como a análise combinatória está intimamente ligada com probabilidade. Beleza? Então, quando eu quero saber quais são os possíveis resultados e qual a chance dele ocorrer, eu estou falando de probabilidade. Mas quando eu estou falando das quantidades, eu estou falando de análise combinatória. Agora vamos desenvolver nessa questão um princípio de contagem, ou seja, uma técnica que não vai precisar contar como a gente fez para achar a resposta. E aí você já sabe que com o primeiro exemplo é bem tranquilo. Se na primeira vez que você arremessou você teria 2 chances, se na segunda vez você também teria 2 chances, e na terceira vez você também teria 2 chances, pois cada moeda só tem cara e coroa nas suas faces, agora é só multiplicar. Vai ficar assim, 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 2 dá 8. Então nós teríamos 8 resultados diferentes. Bem tranquilo aí. Mas eu fiz questão de escrever todos os resultados, pois isso vai ser importante nas questões de probabilidade. Às vezes é importante que você saiba quais são os resultados para determinar a probabilidade deles ocorrerem, beleza? Vamos agora para o próximo exemplo e aplicar de primeiro o princípio de contagem. Afinal de contas, quando é muito grande os valores, não dá para a gente sair distribuindo aí e depois contando manualmente, tá bom? Tem que utilizar a técnica. Bora lá. Quantos são os números de 3 algarismos distintos que podemos formar com os algarismos do sistema decimal? Bom, nosso sistema é decimal porque ele possui 10 dígitos, de 0 a 9, com números distintos, ou seja, esses números não podem se repetir. É muito importante que fique claro isso, se pode ou não se repetir. Quando ele utilizar o termo distintos, é porque os algarismos não podem se repetir. Caso ele não usasse o termo distinto, então a gente podia usar os números repetidos, ou seja, poderia aparecer o número 777. Nesse caso aí não. E a técnica aqui é bem simples. Eu costumo pensar como poltronas. Eu penso aí, se são números de 3 dígitos, então eu imagino 3 poltronas, onde eu vou acomodar esses números. E agora tem um detalhe bem importante nessa questão. Ó, quando a gente está escrevendo os números, ele não pode começar com 0. Às vezes a gente até escreve assim, quando vai botar questão 1, 0, 1. Mas não existe uma representação do número de 2 dígitos ou 3 dígitos. Quando ele diz assim, o número de 2 dígitos, é um número que existe de verdade, ou seja, 22, 23, e o número de 3 dígitos tem que estar lá os 3 dígitos corretos. Então tem um critério de exclusão aqui, ó. Nessa primeira poltrona, apesar de termos 10 dígitos, que são de 0 a 9, vou colocar aqui embaixo,
não podemos começar com zero. Então o zero vai ficar excluído daquela primeira poltrona. Não posso sentar o zero ali. Sobrou quantos números para sentar ali? Sobrou 9 possibilidades. Então eu posso acomodar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Só que não pode sentar ali é o zero. Agora na segunda poltrona pode ser qualquer número, inclusive o zero. Mas tem um detalhe. Se nós já acomodamos um número na poltrona anterior, por exemplo, se eu escolher ali para começar o número 7. Então se por acaso ali fosse o número 7, sobraram de novo 9 dígitos. Por quê? Voltou o zero. Então a gente poderia pensar assim, ah professor, se eu já usei o 7, sobrou 8. Não, não sobrou 8. Porque o zero que não foi utilizado na primeira, ele retornou. Então ao invés de 8, eu tenho agora 9 dígitos de novo. Então vou colocar aqui na segunda poltrona o número 9. E agora sim, na terceira poltrona tem dois números que nós já utilizamos. Um vai estar sentado aqui na primeira poltrona, o outro vai estar sentado na segunda poltrona. Já usamos 2 dígitos. Então agora vai sobrar dos 10, vai sobrar apenas 8. E quando eu digo que já usamos um na primeira e um na segunda, é porque pode ser qualquer um. E aquele 9 que está representado ali, ele significa o seguinte: as 9 possibilidades que podem sentar ali. Mas depois de sentar, só vai ser um número utilizado. E agora, dos 10 dígitos que nós tínhamos para representar esse número de 3 algarismos distintos, sobrou apenas 8. Afinal de contas, foi utilizado um aqui e outro aqui. E agora é só resolver esse produto que nós vamos determinar a quantidade de números de 3 algarismos distintos. Vamos lá. 9 vezes 9 dá 81. Vou colocar aqui, ó. 81 vezes 8. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 8 é 64. Então, seriam possíveis 648 números com 3 algarismos distintos. E se por acaso essa questão não trouxesse distintos, aí podia sentar qualquer número. A única condição é que o primeiro número não podia ser 0. Então seria assim, ó, 9 vezes 10, afinal de contas podia ser qualquer um na segunda poltrona, vezes 10, porque também poderia ser qualquer número na terceira poltrona. Na primeira só foi 9, porque não podemos utilizar o 0. Daria 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900. Então nós teríamos 900 números de 3 algarismos. Lembrando aí que nesse caso aí, nós temos os números que têm algarismos repetidos. Vamos ver mais um exemplo e aplicar o princípio de contagem. Nosso exemplo é o seguinte: de quantas maneiras dois casais podem sentar em 2 degraus de uma escada para tirar uma fotografia? Se em cada degrau deve ficar um casal. Agora vai ficar bem tranquilo, né? Pensar como uma poltrona, eu sempre penso assim. Então já está falando em degraus, então vou pensar assim, são 2 degraus. Cada degrau vai sentar um casal, 2 pessoas. No segundo degrau aqui também vai sentar 2 pessoas. Primeiro degrau, segundo degrau. E para sentar ali, não importa se vai sentar primeiro a menina ou o menino. Eu sei que 2 casais são formados por 4 pessoas. Deixa eu anotar aqui, 4 pessoas. Bom, então eu já posso pensar assim. Nesse primeiro lugar aqui, podem sentar qualquer um dos 4. Desde que, para formar um casal, se sentar a namorada, tem que sentar seu respectivo namorado, né? Já que é um casal, a gente não pode misturar eles, beleza? Então aqui eu tenho 4 pessoas. A partir do momento que sentar alguém, só pode sentar do outro lado sua respectiva namorada. Vou colocar aqui, só pode uma pessoa sentar do lado. Deixa eu tentar explicar o que eu estou dizendo. Vamos supor que a gente tem um casal Maria e João. E outro casal, Pedro e Teresa. Veja só, para sentar na primeira poltrona, nós temos 4 possibilidades. Pode ser a Maria? Pode. Mas quando a Maria sentar, só quem pode sentar do lado da Maria é o João. E a mesma coisa serve para o João. Quando o João sentar, só quem pode sentar do lado dele é a Maria. Assim também serve para o Pedro e para a Teresa. Quando o Pedro sentar, só pode sentar a Teresa do seu lado. Quando a Teresa sentar, só pode sentar o Pedro. Afinal de contas, tem que ser o respectivo casal. E vejam que quando nós ocupamos o primeiro casal, nós já utilizamos 2 pessoas. Agora, para sentar no segundo degrau, resta apenas 2 pessoas. E claro, só quem pode sentar do lado do seu namorado é sua respectiva namorada. Então só vai sobrar uma única chance aqui. Agora é só multiplicar. Aí vai ficar assim, ó, 4 vezes 1, 4. E apesar de eu ter escrito assim, primeiro degrau e segundo degrau, perceba que o evento é um só, tá bom? Então a gente não vai separar esse evento do outro. Por isso que a gente vai ter que multiplicar aqui 2 vezes 1, que vai dar 2, o 4 vezes o 2. 4 vezes 2 vai dar 8. Então são 8 maneiras possíveis de sentar 2 casais em 2 degraus para tirar uma fotografia. Agora que você já está familiarizado com o princípio de contagem e fazer essa analogia com as poltronas, vamos aplicar agora no último exemplo. O exemplo é o seguinte: quantos são os números pares com 3 algarismos distintos que podemos formar com o algarismo do sistema decimal? Veja, parece com a primeira questão, mas ele colocou mais uma condição: os números têm que ser pares. Você tem que lembrar que os números pares, eles só podem terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. E se é um número com 3 algarismos distintos, nós vamos colocar aqui as 3 poltronas. 1, 2, 3. E nós já sabemos que os números de 3 algarismos não podem começar com 0. Então eu vou analisar primeiro essa condição. Mas veja só,
Eles não podem começar com 0, mas quem disse que eles não podem terminar com 0? Então, para minha primeira análise, eu vou fazer os números que vão terminar em 0. Vou colocar aqui, ó, os números terminados em 0. E perceba que quando eu digo números terminados em 0, quer dizer que nessa poltrona só pode sentar um número, que é quem? O 0. Aí eu represento lá com o número 1. Como o nosso sistema de numeração possui 10 algarismos e nós já utilizamos o 0, vai sobrar quantos algarismos para iniciar? O 9. E lembre, por que é 9? Porque pode ser qualquer um. O que vai determinar se o número é par ou ímpar é o final dele. E a gente já disse ali que o final é 0. Então por isso só tem uma unidade. Se eu já utilizei 1, que é o número 0, então vai sobrar 9 algarismos. E na segunda poltrona vai sobrar 8 algarismos. Afinal de contas, nós utilizamos um no final e outro no início. Então dos 10 sobraram 8. Agora é só fazer o produto. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 1, 72. Feito isso, nós já terminamos os números pares de 3 algarismos distintos terminados em 0. Mas agora falta determinar os números de 3 algarismos distintos terminados em 2, 4, 6 e 8. Então lá vou eu de novo aqui colocar as 3 poltronas. 1, 2, 3. E aí já está claro que no final só pode ser o número 4. Afinal de contas, estamos analisando os números que terminam em 2, 4, 6 e 8. Então nós temos 4 pessoas, entre aspas, 4 números, para colocar ali no final, beleza? E outro detalhe que nós já sabemos, aqui no início não pode ser o 0. Se eu já usei um dos 10, sobrou 9. Se não pode ser 0, só pode ser 8. Repetindo aí para você entender. No primeiro exemplo, nós utilizamos o 0 no final. Então o 0, como não podia ser no início, sobrou os 9, por isso que a gente colocou 9. Mas veja aqui nesse caso. Nesse caso nós estamos utilizando os 4 números. E quais são esses 4 números? O 2, o 4, o 6 e o 8. Olha que está sobrando o 0. Então nós teríamos aí desses 4 números, e nessas 4 possibilidades não tem o 0. E lembre, quando eu digo 4 possibilidades, mas só vou utilizar uma de cada vez. Então o 0 continua fazendo parte dos 10. Se eu utilizei 1, sobrou 9. Mas como no início não pode ser 0, e o 0 está no meio desses 9, eu tiro o 0, só sobra 8. E agora que nós temos certeza que um desses números vai estar aqui no final, e o outro deles vai estar aqui no início, dos 10 algarismos que representam o nosso sistema de numeração, só sobraram 8. Lembrando que aqui é 8 e não 7, porque o 0 voltou a fazer parte dessa equipe. Agora é só fazer o produto e encontrar a solução. Bora lá. 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Bota o 6 e vai a 1. 4 vezes 6 dá 24. 24 e 1 dá 25. Então nós temos 256 números não terminados em 0, que tem 3 algarismos distintos e são pares. E nossa solução final seria a soma de 256 mais os 72 números pares que terminam em 0. 2 e 6 dá 8, 7 e 5 dá 12, vai a 1. 1 e 2, 3. Então nós temos 328 números de 3 algarismos distintos que são pares. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula e para retribuir é simples, é só se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Você também pode apoiar nosso canal financeiramente através do Pix, a chave está aí em cima do quadro. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Lembrando que lá no Insta eu estou sempre postando o resumo das aulas, então você pode baixar os arquivos, criar uma pasta para fazer aquela revisão da hora. Aproveita e me segue lá. Por hoje é só, fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.